Fala, galera, boa noite a todo mundo que está aqui no webinário do Feijão. Estou muito feliz por poder ter essa experiência junto com vocês aqui. E estamos começando o webinário do Feijão, né? É uma plataforma um pouquinho diferente. Aqui eu estou fazendo pelo meu Zoom e essa live está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube, que é a plataforma que vocês estão assistindo. Tá bom? Então, eu preparei um material bem denso hoje, muito mais denso do que o material que eu tenho falado nas lives lá do Instagram. Né? É um compilado, né, de todos os temas que eu... de alguns temas, na verdade, não todos, mas alguns temas que eu sempre posto lá na página da First Ball Side Out, né, que são temas mais técnicos, né? Planejamento de treino, vou falar de aspectos técnicos, aspectos táticos, um pouquinho de estatística, e nós vamos deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidinho, isso aí, e nós vamos conversar bastante por aqui. Eu não tenho a condição de fazer uma interação ao vivo por câmera, mas vocês podem mandar as dúvidas de vocês, que o Elinho, meu braço direito aqui nesse projeto, vai retransmitir essas dúvidas através do Zoom, e eu vou respondendo à medida que a gente for desenvolvendo no webinário, tá bom? Então, eu vou começar e eu vou falar mais ou menos o que é qual que são os pilares desse projeto, né? Quando eu montei, na verdade, quando eu comecei a fazer cursos curso de capacitação aí na área do voleibol, eu sempre tive esses três pilares como pilares realmente importantes para o meu projeto, que era, primeiro, conteúdo, né? Levar a maior quantidade de informação de qualidade sobre o voleibol nos Estados Unidos. Né? E isso não significa que eu vou levar o conteúdo somente do que a gente faz na quadra. Né? Eu procuro transcender um pouquinho mais e ir além do que a gente faz na quadra. Né? Aqui eu falei bastante da minha história, falei da estrutura, falei dos pilares de uma equipe de sucesso, que é um material que eu montei. Já falei algumas vezes de 7 pilares da liderança, que é um assunto que eu gosto bastante. Né? Algumas coisas ligadas à realidade daqui, como recrutamento, como histórias de pessoas de sucesso que fazem parte do cenário americano, né, de brasileiros que vieram para cá e estão trabalhando no cenário americano. Então, isso é bastante importante para mim, levar a maior quantidade de conteúdo a todo mundo. Né? Segundo pilar é o pilar da aplicabilidade. Né? Eu já falei algumas vezes aqui nas minhas lives e alguns posts, né, e stories que eu posto lá na First Ball Side Out, que é importante eu pegar esses conceitos que são aplicados aqui em alto nível, né, seja nos meus times, na NCAA, né, em times que a gente segue aqui, da metodologia do próprio Gold Medal Square, que é o que eu sigo aqui diariamente, e simplificar de uma maneira que todo mundo possa aplicar na sua realidade. Então, as pessoas que me seguem aqui, geralmente, e as pessoas que fizeram meus cursos, tal, pessoas que trabalham com escolar, pessoas que trabalham com um clube de sindiclube em São Paulo, né, que é uma liga um pouquinho mais fraca que a federação, próprios técnicos de time de federação, técnicos de projetos de prefeitura, técnicos profissionais, técnicos de nível olímpico, técnicos de master e tudo quanto é tipo de técnicos de iniciação, né, de escolinha e tudo quanto é nível. Né? E eu procuro pegar esses temas, né, esses conceitos, simplificar ou então até torná-lo mais complexo e para serem aplicados em todos os níveis. Tá bom? E o terceiro pilar do meu projeto, é o suporte. Né? Ajudar os participantes a atingir os seus objetivos
antes, durante e após o curso, né? Então, já dei uma dica para vocês aqui do que vai acontecer hoje, né? Aconteceu um negócio legal, vai ter uma novidade bacana aí, então fiquem até o final desse webinário que essa palavra é uma palavra-chave, tá bom? Então, suporte é um dos pilares da minha vida, né? Um valor muito importante da minha vida, né? Eu gosto de ajudar todo mundo, ajudar principalmente as pessoas que trabalham com voleibol, atletas também que têm o desejo de jogar aqui nos Estados Unidos, a chegarem aqui e atingirem os objetivos que eles são destinados na vida, né? Então, alguma mentoria ou algum tipo de dica ou até ajudar na parte técnica, tática, não sei. Mas suporte é um negócio que eu tenho por missão de vida, tá bom? Então, hoje eu vou falar de alguns temas bem relevantes na parte técnica, que é planejamento de treino, aspectos técnicos, aspectos táticos e estatística, tá bom? Eu vou fazer essa apresentação aí em um pouquinho mais de 1 hora, e depois a gente vai bater um papo sobre o que vem aí no próximo passo da First Ball Side Out, e também, à medida que a gente for desenvolvendo aqui, eu vou respondendo possíveis dúvidas, tá bom? Eu estou com o meu celular aqui com a própria transmissão do YouTube aberta, então, se vocês tiverem, eu vou tentar, já tem bastante comentário aqui, eu vou tentar fazer as duas coisas, mas se eu bobear aqui, o Elinho me ajuda, transmite as perguntas que estão sendo feitas no próprio YouTube e eu respondo aqui para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Então, planejamento de treino, né? Eu tenho falado aqui bastante que o americano é um povo muito bom em sistematizar as coisas, né? E o planejamento faz parte dessa tal sistematização que eles são tão bons. Beleza? Então, tem 2 técnicos muito importantes no cenário universitário americano, né, que foram técnicos de basquete, né, já não atuam mais, eles atuaram lá muito fortemente na década de 60 e 70, e desde então eles já tinham esses conceitos, que é o Bob Knight, que foi 3 vezes campeão da NCAA pela University of Indiana, e ele falava, a estrutura do seu treino é a razão principal do seu sucesso ou a falta dele como técnico. Olha só que interessante. Então, ele relaciona a falta, ele relaciona o sucesso ou a falta de sucesso pela estrutura do treino, né? Então, planejar o treino é um negócio tão importante para ele que ele relaciona até com o sucesso ou a falta de sucesso. E o outro é o John Wooden, que é considerado o maior técnico universitário da história dos Estados Unidos, né, que foi 10 vezes campeão nacional pela UCLA. Desses 10 títulos, ele teve 8 títulos seguidos, e quem conhece o basquete norte-americano universitário sabe o quão competitivo é essa liga, né? Então, você vê a importância do John Wooden. E ele falava que meus assistentes e eu passamos mais tempo planejando uma sessão de treino do que no treino propriamente dito. E aqui eu posso relacionar isso à minha realidade aqui na minha universidade. Eu trabalho na California State University Bakersfield e eu trabalho com a Giovanna Mello, que está há muito tempo aqui, né? A gente tem mais uma assistente, mais 2 assistentes, uma saiu, mas isso não é o caso. Então, às vezes, a gente fica horas planejando o treino, né? Vendo cada detalhezinho, cada detalhe conta, tá bom? Cada detalhezinho conta na hora de você planejar o seu treino, planejar a sua temporada, tá bom? Eu estou falando de treino aqui, mas eu vou extrapolar isso para a temporada, para semana, e a gente vai deschavando isso, né, esse conceito aí, à medida que a gente for desenvolvendo, tá bom? Estou vendo aqui bastante comentário aqui, estou dando umas olhadinhas no meu celular aqui, que está a transmissão do YouTube, né? Estou vendo aqui o Damata, a Dê, a Ângela, o Renatão lá do Sul, que legal. Que legal, eu não vou ficar mandando muito abraço, porque hoje a gente tem bastante assunto para falar, tá bom? Vou tomar uma aguinha aqui rapidinho. E vamos lá. Bom, o que a gente faz aqui, o que a gente gosta de fazer,
planejar as sessões de acordo com o objetivo de cada dia, né? Então, quando a gente está montando a nossa semana de treino, na segunda-feira a gente senta, geralmente a gente treina de manhã aqui, então a gente treina das 9h30 até 11h30, meio-dia, dependendo do dia. Então, a gente chega no escritório, geralmente umas 6h30 da manhã, 7 horas, dependendo da semana. Tá? Então, a gente vê o que a gente vai... A primeira coisa que a gente faz é fazer um cafezinho. Daí a gente pega nosso café, responde um e-mail ou outro ali, 7 horas da manhã a gente começa a planejar o treino. E aí a primeira coisa que a gente define na nossa semana é a nossa frase da semana, que a gente pega uma frase motivacional, uma frase de efeito, e para colocar no nosso quadro branco, que eu vou falar já já, né, que essa frase vai ser o tema da semana. Então, geralmente, a gente pega alguma frase de algum escritor, de algum atleta, de algum empresário que tem alguma palavra-chave ali que a gente quer usar durante a nossa semana, né? Foco, resiliência, alguma coisa nesse sentido, entendeu? E aí o nosso tema filosófico da semana é a coisa que a gente define primeiro. Aí a gente traça o que a gente pega o calendário e a gente vê o que a gente quer fazer durante a semana, né? Até o ano retrasado, né? Que o ano passado não teve temporada por causa do Covid. Mas até o ano retrasado a gente jogava de quinta e sábado. Então a gente treinava forte na segunda, treinava forte na terça, treinava numa carga média na quarta, fazia um saque-passe e jogava na quinta, treinava ou não na sexta, dependendo de como tinha sido o jogo na quinta, e aí jogava no sábado. A gente colocava os nossos objetivos principais, né? O nosso tema principal, como a gente geralmente treinava saque-passe, side-out, né? Alguma coisa relacionada a side-out. Na segunda-feira, alguma coisa relacionada a bloqueio, defesa e transição, contra-ataque na terça. Quarta-feira faziam alguma coisa híbrida e na quinta jogava. Mas às vezes essa dinâmica mudava, né? E isso aí você como técnico, né? Você vai ter que tomar essas decisões baseadas na sua realidade, tá bom? Então fazia esse planejamento semanal. E aí a gente planejava, a gente sentava para planejar a sessão de treino propriamente dita. E a sessão de treino a gente planeja numa folha quadriculada, né? Num caderno com folhas quadriculadas, que graficamente facilita para a gente escrever o nosso treino. Aí você fala, pô, Feijão, você trabalha nos Estados Unidos e não tem um software que te ajuda a planejar o treino? Não, a gente faz questão de escrever na folhinha quadriculada lá, porque nos dá uma liberdade de a gente mudar, a gente apagar, entendeu? Isso é old school, mas um old school eficiente, tá bom? É isso aí. Então, a gente faz nesse sentido. Aí a gente guarda todos esses treinos, né, pensando num macro. A gente pega esses treinos que a gente faz, né, nessa folha quadriculada, é um caderno que a gente pode destacar e tal, e a gente guarda todos esses treinos num fichário, né? E a Giovana gosta de guardar no fichário, eu tenho um caderno, né? Para cada para cada temporada eu tenho um caderno que eu anoto os meus treinos, tal, e tudo fica naquele caderno. A Giovana gosta de destacar e colocar num fichário, né? Ou numa pasta, seja ela o que for. Isso é uma dica legal para você ter um banco de dados de exercícios, de resultados dos exercícios que você faz no seu treino, né? Que a gente sempre tem algo competitivo, então a gente sempre tem algum número que... e eu vou falar lá, quando eu falar do quadro branco, da estatística, da importância desses números de treino, né? O que esses números representam e como que eles nos ajudam. Então, a gente tem um banco de dados desde 2008, né? A gente guarda nossos treinos desde 2008, né? Então, a gente tem aí 12 anos de treinamentos que a gente tem como banco de dados. A gente pode acessar quais atividades a gente fez, quais
quais exercícios a gente deu naquele determinado treino, qual foi o resultado, algumas dinâmicas de reuniões individuais, de dinâmicas de grupo, dinâmicas de liderança, a gente anota tudo lá e a gente guarda nesses fichários aí para ter esse banco de dados, tá bom? E aí é o seu gosto pessoal, de acordo com o seu planejamento também e de acordo com as suas possibilidades. Aí tem o quadro branco, né? Vamos falar um pouquinho do quadro branco aqui. O que é o quadro branco e por que ele representa tanto para os técnicos aqui nos Estados Unidos, né? A estrutura do seu treino, visualmente falando, vai estar toda lá no quadro branco. Então, a gente tem 2 quadros, né? 2 lousas brancas bem grandes, assim, que a gente coloca lá no nosso ginásio, e isso nos serve de guia para o nosso treino, né? A gente coloca, depois eu vou falar lá da estrutura, quais os benefícios que o quadro branco traz, né? Em relação à estrutura do treino e em relação à educação. Mas são esses 2 pontos principais que fazem com que o quadro branco seja tão valioso aqui para a gente como técnico. Uma pequena história, quando eu cheguei aqui no meu primeiro treino, eu vi aquele quadro branco, e no Brasil eu já nunca tinha visto um quadro branco no treino. Eu olhei aqui, e eu já contei essa história uma vez ou outra, né, que eu cheguei aqui na maior soberba, né, achando que eu sabia tudo de voleibol. E tomei uma rasteira rapidinho, né? Então, eu olhei aqui naquele primeiro treino e falei, que frescura. Mas, hoje em dia, eu não vivo sem o quadro branco, né? Eu entendi a importância dele, a importância da educação que ele traz para as atletas e para os próprios técnicos, né? E outros benefícios que eu vou falar mais para frente, né? Porque que ele se tornou tão valioso para mim, tá bom? Então, olha ele aí, ó. Benefícios do quadro branco. Quadro branco, velho de guerra. Eu tenho um que eu uso nos meus treinos de vôlei de praia, que eu boto eu boto como se fosse uma malinha, assim. Eu dei uma brasileirada nele, é um quadro pequeno, né? Na quadra a gente tem um que parece um carrinho mesmo, né? Aí no meu treino de vôlei de areia ou de praia, eu levo um quadrinho menorzinho e eu pendurei uma corda de varal nele que eu penduro lá na quadra. Então, é bacana dar essa adaptada à brasileira, né? Então, quais são os benefícios do quadro branco? Primeiro, organização do seu treino, né? Colocar lá tudo visualmente, e essa geração que a gente está treinando hoje, que são nossos atletas, é muito visual. Então, elas batem o olho lá, elas já começam a entender qual que vai ser a dinâmica do treino, né? A Carlinha está falando que ama o quadro branco. Todos nós que trabalhamos com o Gold Medal Square, a gente ama o quadro branco. Que paixão, né, Carlinha? E, então, educação das atletas, né? Facilita o entendimento das atletas em relação ao exercício, né? Educação em relação aos números do jogo, né? Em relação aos números do treino, né? Ao exercício propriamente dito, e em relação ao próprio jogo, né? Entender o que é um side-out, um porcentagem de side-out, um point score, né? Um break point, como muitos técnicos usam aí no Brasil, entendeu qual a importância do first ball side out, né? Que mais para frente eu vou explicar, que estatisticamente falando, é a coisa mais importante no jogo de voleibol, tá bom? Então, essa educação é muito importante. É um belo de um banco de dados, né? Ele armazena os dados durante o treino, né? Em relação aos seus exercícios, e à medida que você vai desenvolvendo, né? À medida que você vai movendo durante a sua temporada, você vai começando a ver algumas tendências, né? Então, a gente a gente faz bastante exercícios de side-out, que a gente calcula side-out por rotação, né? Então, é importante a gente ver isso, como que está desenvolvendo a nossa rotação. A gente sabe que a nossa rotação 1 é bem complicada, né? E é uma realidade mundial isso aí. Rotação 1 é uma dor de cabeça para tudo quanto é técnico de voleibol, né? Nossa rotação 2 e 5 são muito fortes, entendeu? A nossa rotação 4 é complicada, entendeu? Então, a gente sabe quais as rotações que a gente tem que trabalhar
com um pouquinho mais de ênfase, e esse banco de dados que o quadro branco nos dá é muito, muito importante nesse processo. É um belo de um estímulo à competitividade, né? Quando você está, durante o seu treino lá, a sua atleta está olhando no quadro branco, ela vê que ela está perdendo, meu, ela vai dar um gás ali, meu. O cara que está vendo ali que, pô, eu perdi 2 rotações e faltam 4, eu tenho que pick it up aqui, meu, porque senão eu vou perder o set, e aí, pô, competitividade faz parte da nossa realidade todo santo dia, tá bom? E é um espaço para colocar recados e lembretes, né? Se você você trabalha com estudantes atletas, né? Que é o meu caso aqui. Então, a gente coloca lembretes sobre viagem, sobre parte acadêmica, né? E algumas coisas nesse sentido também que nos guiam nesse processo, tá bom? E a frase da semana, que o Flavinho falou que é sensacional, está sempre lá no topo. O topo do quadro está sempre com a nossa frase da semana, tá bom? E essa frase fica lá a semana inteira. Tá bom? A gente geralmente coloca numa outra cor e tal, para chamar atenção e para elas sempre lembrarem. Quem não é visto não é lembrado, e isso funciona com a frase da semana também. Isso aí. E qual que é a estrutura do nosso quadro? Né? Como que a gente estrutura o nosso quadro branco? Né? E como que a gente estrutura nosso treino consequentemente. Então, como eu falei, a frase da semana está sempre no topo, com uma cor diferente. Ó, a Giovana está aqui. Oi, Giovana, tudo bem? Então, se eu falar alguma besteira, você me corrija aí, hein, Giovana, pelo amor de Deus. Minha mentora, os meus 2 mentores, o de vida e o de vida nos Estados Unidos e de vida em geral, estão aqui, Flavinho e Giovana Mello. Beijo para os dois. Então, a frase da semana está sempre lá em cima, né? E o meu quadro branco, que é muito mais legal que o quadro branco da Giovana, que é dividido por cores, né? É muito mais visualmente mais bonito, apesar da letra dela ser um pouquinho mais bonita que a minha, né? Então, a frase da semana está lá no topo, e aí a gente coloca objetivos individuais. E aí a gente usa a parte de trás do quadro, que eles são 2 faces. E agora, à medida que a gente foi desenvolvendo aqui no nosso trabalho, a gente comprou outro quadro branco que a gente coloca algumas outras coisas em relação a PSE, em relação a outros objetivos. Então, a gente vai incrementando aí do jeito que a gente acha necessário, e se você tiver a capacidade, a possibilidade de fazer isso, é sempre... Quadro branco nunca é demais, tá bom? E aí os anúncios, né? Os anúncios geralmente a gente deixa na parte no topo superior esquerdo. Aí a gente coloca o aquecimento, né? Que geralmente um trabalho de fundamento, um trabalho de controle, ou individual, ou em pequenos grupos, ou até num grupo grande aí, dependendo do dia, né? A gente coloca lá no lado esquerdo do nosso quadro. Daí a gente tem 3 exercícios principais do dia, né, que a gente chama de drills, tá bom? Então, nossos drills, o primeiro drill, a gente tem a sorte de ter 3 quadras ao nosso dispor, quase todos os dias. Às vezes a gente tem 2, mas geralmente a gente tem as 3. Então, a gente vai fazer o primeiro exercício do dia como um fundamento, um exercício de dupla ou de trio, ou por posição, ou mesmo de controle. Então, a gente separa as centrais, as levantadoras, as líberos e ponteiras, às vezes a gente combina levantadora e central, levantadora e ponteira e oposta, aí depende do nosso objetivo do dia, né? Aí o segundo exercício do dia é um exercício coletivo por objetivo e por sistema, né? O que eu chamo de sistema? Ou sistema defensivo ou sistema ofensivo, né? Ou a gente treina alguma coisa focada um pouquinho mais no nosso side-out, ou então a gente treina alguma coisa mais focada na nossa transição, no nosso bloqueio, defesa e contra-ataque, tá bom? Então, esse é o nosso segundo exercício principal do dia. E o exercício final, né, que é o principal do dia, é um 6 contra 6. Né? E a gente
tem essa... A gente quer muito mais repetição, a gente quer repetição, a gente quer... Dário, eu vou ter uma foto do quadro branco já, tá bom? Já vou mostrar aqui, eu acho que é o próximo slide, inclusive, tá bom? Não é do meu, mas é de um cara muito melhor que eu, e muito melhor que a Giovana. Tô brincando, Giovana, mas você vai entender e vai concordar comigo, tá bom? Então, o último exercício é sempre um exercício coletivo, um 6 contra 6, e a gente quer quanto mais repetição, melhor. Tá? Geralmente, a gente divide por rotação, né? A gente faz a rotação 1 contra a rotação 2 do time, rotação 1 contra a rotação 1, daí a gente vai variando o jeito que a gente coloca uma rotação contra a outra, e geralmente a gente tenta fazer, invertendo a rede, para sempre deixar as nossas centrais descansarem um pouco. Tá bom? Beleza? Eu acho que é isso aí. Então, vamos lá. Ô, Dário, olha a foto desse cara aqui, ó. Esse cara aqui chama Carl McGowan. Ele é o inventor ele foi o criador do Gold Medal Square. Tá bom? Esse cara aqui foi campeão olímpico em 1984, junto com o Doug Bill. Ele era o assistente do Doug Bill. E ele criou a metodologia do Gold Medal Square. Esse cara aqui é Hall da Fama no voleibol nos Estados Unidos, ex-técnico da BYU e um grande mentor meu, da Giovana, né? Umas pessoas muito importantes aqui no voleibol dos Estados Unidos, tá bom? Então, esse é mais ou menos o quadro e a disposição, e a gente faz uma disposição, tirando essa parte da esquerda aqui, né, que é mais dele aí, que ele estava fazendo com as pessoas que ele tinha, mas a disposição dos outros exercícios que estão no quadro ali do lado direito, a gente faz bem parecido, tá bom? Então é isso aí. A Giovana falou das linhas aqui. Ei, Laia. Então é isso aí. Bom, indo mais para a parte de... eu me estendi legal aqui nessa primeira parte, então as outras partes eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá bom? Mas sem pressa também, porque eu não estou com pressa. Então, a gente que trabalha aqui, eu que trabalho aqui nos Estados Unidos, na Califórnia e tal, a gente tem bastante influência do Gold Medal Square, como eu falei, né? E como que eles determinam quais que são as decisões principais de um técnico? E aqui eu tenho uma pequena mudança que eu fiz para a minha metodologia, tá bom? Uma coisinha que eu acho muito importante. Então, as 5 principais decisões de um técnico, a primeira é relacionamento para mim, tá bom? E por quê? Vou explicar por quê. Você se relacionar com a sua atleta, você conhecer a sua atleta, conhecer as pessoas que trabalham com você, é essencial. Eu já falei isso algumas vezes e vou repetir muitas vezes ainda, eu acho. Não é dinheiro, não são prêmios, não é absolutamente nada que motiva as pessoas. Quem motiva as pessoas são pessoas. Então, se você é uma boa pessoa, com bons valores, né? Nem eu falei na minha live lá na terça-feira sobre os pilares de uma equipe de sucesso, né? Relacionamento é algo essencial, né? Você tem que inspirar as pessoas, você tem que, né, fazer como servir as pessoas, tornar as pessoas que estão do seu lado melhor, tá bom? Então, um grande aprendizado que eu tive com a Giovana é exatamente esse, tá? Você tem que fazer as pessoas que estão do seu lado melhores do que elas são, através da sua influência, através da sua liderança, tá bom? Então, a decisão de se tornar uma melhor pessoa e servir aos outros é uma decisão principal do técnico, tá bom? Aí você tem que entender de mecânica de movimentos, né, que se traduz para o voleibol em fundamentos, né? E essa mecânica de movimentos tem muitos detalhes de aprendizagem motora, de desenvolvimento motor, de especificidade, treinos analíticos e globais, aí que eu vou falar um pouquinho também mais para frente, que são extremamente importantes, tá bom? Você precisa dominar
o processo de ensino para o seu atleta, tá bom? Sistemas, que é outra coisa que eu já falei bastante que o americano adora, né? Sistematizar as coisas. E aqui, especificamente nesse caso, é sistemas de jogo mesmo, tá bom? Sistema defensivo, sistema ofensivo, e eu vou falar desses conceitos de sistemas de jogo daqui a pouco, tá bom? Você precisa ter uma gama de exercícios que você faz todos os dias, né? Então, alguns exercícios você vai criar, obviamente, e outros exercícios estão lá e você vai colocar objetivos diferentes para eles. Tá bom? Então, o próprio Goldman, o próprio Carl McGowan falava, você não precisa ter os 58 exercícios, né, coletivos para você dar. Tenha 7, 8, 10 principais que você usa, e aí você vai diferenciando o objetivo e como que você vai fazer a dinâmica desses exercícios. Né? Então, a gente tem lá os nossos exercícios principais, e a gente vai variando o jeito que a gente vai colocando o objetivo de cada um deles, tá bom? Então, isso nos facilita aí na hora de planejar o treino, na hora de otimizar o treino. Isso é até uma vantagem para as suas atletas lá, quando ela bate o olho no quadro branco e ela vê o exercício lá, o ball setter, ball hitter, ela já sabe o que ela tem que fazer. Então, ela vai para a quadra e a gente ganha tempo, ganhar tempo significa mais toques na bola significa melhorar, ser um melhor jogador de voleibol. E é exatamente o item número 5. Como que você vai administrar seu tempo? Né? Tem várias pequenas estratégias que a gente usa aqui. A gente ganha tempo, e ganhando tempo a gente ganha toques na bola. Ganhando toques na bola a gente ganha em qualidade das nossas atletas. Nossos atletas se desenvolvem melhor como atletas de voleibol. Tá bom? Então, uma grande vantagem do quadro branco, por exemplo, né, é que a menina está tomando a aguinha dela lá entre os exercícios, e ela está olhando para o quadro branco, e ela já tem uma educação prévia em relação ao exercício que ela está vendo lá, e ela já sabe para onde ela vai na quadra, e não precisa ficar repetindo 50 vezes o que ela tem que fazer. Né? Então, uma questão interessante aí para vocês. E, assim, se você ganhar 5 minutos de toque na bola por dia, faz o cálculo aí numa temporada inteira, faz o cálculo aí em 4 anos, que é o tempo que uma atleta fica aqui com a gente, o quanto de tempo ela vai ganhar tocando na bola e se tornando uma melhor jogadora de voleibol. Pense nisso, tá bom? Olha, tá uma conversa nesse chat aqui, hein? Pelo amor de Deus, a Carlinha da Mata, tá todo mundo aqui numa cornetagem. Até no YouTube vocês se cornetam, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá, seguindo. Então, como que é o processo americano de ensinar os outros? Como que é esse processo de ensino-aprendizagem aqui no nosso sistema? Né? Então, a gente tem um lance que chama chaves. As chaves para a gente, para o Gold Medal Square, é extremamente importante. O que significa as chaves? Elas são informação condensada, número reduzido de palavras, foco na parte importante do fundamento, e isso vai causar um aumento da memória motora, tá bom? Isso comprovadamente, cientificamente comprovado, que esse processo, né, de foco na parte importante do fundamento, né, fracionar o fundamento, né, aí eu vou falar da diferença entre fracionar e fazer um treino analítico, né, já, para a gente, as chaves é mais em relação a como você passa a informação e como você faz o seu atleta focar no lugar certo ali quando ele está fazendo o fundamento, tá bom? Então, lembrem, chaves, bem importante, tá bom? Então, qual que é o primeiro passo aí desse processo? Você, como técnico, demonstrar a habilidade completa, tá bom? Vai lá, nesse caso aí, nessa foto aí, é uma sequência de um cara ensinando o saque, né? O saque parado lá, né? Flutuante parado. Tá bom? Você, como técnico, vai lá e demonstra a habilidade completa. Depois você vai lá e foca
na chave que você está ensinando. Você vê a professora aí, ela está provavelmente falando do contato na bola, ou então do lançamento, não sei. Aí ela está... eu pus essa imagem para ilustrar, mas não sei do que ela está falando aí, propriamente dito. Tá bom? Então, demonstrar habilidade com foco na chave. E daqui a pouco eu vou falar das chaves de cada fundamento, aí, como que a gente vai fazer, como a gente vai subdividir cada fundamento para ensinar os nossos aluninhos, atletas. Tá bom? Daí, deixa o seu atleta reproduzir o movimento completo com foco na chave que você ensinou. Tá bom? Então, vamos supor, essa menina aí está sacando, tá falando do saque. Então, a gente falou do lançamento, a gente falou do bow and arrow, né, do arco e flecha, falou da posição dos pés, e isso tudo uma coisa de cada vez. Aí, quando eu estiver falando, por exemplo, do lançamento, eu não vou falar do pé, né, eu vou falar só do lançamento. Deixa ela reproduzir e foca na chave que você está ensinando naquele momento. Tá bom? Se você der um número de informações muito grande, o cérebro dessa menina vai entrar em parafuso. Né? Então, foco na chave que você está ensinando naquele momento. Tá bom? O Elinho colocou aqui, bronca do feijão. Vai ter mais um monte aí, porque o Diego está aqui também e falar, irmão. O Plínio soltou fome. Boa, Diegão, gostei. Ai, caramba. Falar, piadinha interna aqui, tem um monte também. Desculpa, pessoal. Então, seguindo, aí você vai desenvolvendo nesse processo, você vai demonstrar a habilidade com foco na próxima chave, né? Aí eu vou falar, de novo, vai ter cada fundamento, vai ter uma sequência de chaves lá que eu vou explicar daqui a pouco. Tá bom? Então, o próximo passo do processo é demonstrar a habilidade com foco na próxima chave. Daí, deixar o seu aluno reproduzir com um foco nessa próxima chave que você acabou de ensinar, e aí repetir o processo até que todas as chaves forem apresentadas ali no momento que você estiver ensinando cada fundamento. Tá bom? Aí é um tema... agora vai começar a polêmica, Carlinha. Que beleza. Aí a especificidade e generalidade. Ixi, agora o bicho vai pegar, porque eu gosto bastante desse tema, né? Então, eu vou mostrar uma imagem para vocês, né? E foi um tema de um stories que eu fiz lá que, putz, deu uma baita numa discussão. O Marv Dunphy, que só é campeão olímpico, ele fala que você se torna bom naquilo que você gasta tempo fazendo, tá bom? Então, se você fizer toque na parede, você vai ficar muito bom de toque na parede, tá bom? Então, você vai desenvolver lá a beleza do seu toque? Bem, provavelmente, tá bom? Nada de errado com isso. Só que você vai conseguir traduzir esse movimento para a realidade do jogo? É bem provável que não. Pelo princípio da especificidade, que é um dos princípios do treinamento desportivos mais importantes que existem. Tá bom? Então, para você desenvolver um levantador, né, você vai precisar fazer esse cara jogar na quadra de vôlei. Você não vai desenvolver um levantador fazendo toque na parede, tá bom? De novo, eu não estou falando do fundamento, estou falando das decisões que ele tem que tomar, tá bom? É importante ter um toque bonito? Sem dúvida nenhuma. E tem inúmeras maneiras de você tornar esse toque, né, a qualidade do toque na bola, de uma maneira efetiva na quadra, né, com uma rede do lado dele, né, não com uma parede. A parede é um tipo de exercício totalmente bloqueado que não vai dar o estímulo correto para o seu atleta, tá bom? Isso é algo bem básico, tá bom? É isso aí. Essa discussão sempre é boa, né, Gordão? É isso aí. Então, outra imagem que eu coloco aqui, ó. Tem uma rede, já é um bom começo. Só que tem esse device aí, Carlinha, traduz aí device, por favor. Esse implemento aí que segura a bola, né? A bola está estacionada aqui nesse implemento.
né? E a pessoa vai lá, faz um movimento de ataque e ataca essa bola por cima da rede. Né? Tem muita gente que adora esse implemento. Eu não gosto, né? Porque foge da realidade do jogo. Né? Um atacante ele tem que ver a trajetória do passe, a trajetória do levantamento, né? A bola não vai estar no mesmo lugar o tempo inteiro, né? Então a gente não gosta desse tipo de treinamento. Tem gente que gosta para desenvolver algumas coisas e não tem nada de errado com isso. Porém, não venha me falar que a pessoa vai se tornar o melhor atacante porque ela treinou nesse negócio aí, porque ela não vai. Né? Para ela se tornar o melhor atacante, ela tem que saber de onde que vem a bola, o que está na frente dela de bloqueio, qual o tempo que está sendo, qual a velocidade que a bola está vindo no levantamento, aonde que ela está na quadra, se a bola está dentro, está mais curta, se está mais passando da antena, se está mais fora da rede. Tem inúmeras variáveis que esse implemento não dá, tá bom? Então, numa realidade de jogo, tá? E eu coloquei no meu... Quando eu fiz a enquete lá nos stories da First Ball Side Out, eu perguntei, a gente consegue desenvolver um levantador em um passador com toque e manchete na parede? Muita gente falou que sim, a maioria, na verdade, falou que sim. E a minha resposta é não. Não! Né? Não vai desenvolver um bom passador e um bom levantador fazendo toque e manchete na parede. Porque esse tipo de treinamento, esse tipo de estímulo é um estímulo bloqueado. Não é o mesmo estímulo que ele tem na realidade de jogo. Tá bom? Então, pensem nisso também. Tá bom? Implementa, aparato, bagulho, negocinho. Ai, que legal. Então, vamos lá. Indo para os aspectos técnicos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, rapidinho. Vamos lá. João, que negócio estranho, pelo amor de Deus. Você acredita que tem técnica de vôlei que treina a levantadora para acertar na biruta? Tô brincando, a biruta é boa. A biruta é boa e, Giovana, se você puder colocar aí nos comentários como que você arma o target da levantadora lá com aqueles... Coloca nos comentários aí para o pessoal entender como que você faz a disposição do seu target da levantadora lá, que é bem interessante. Tá bom? Isso é um implemento que pode ser interessante aí para treinar as levantadoras, mas o negócio está dentro da quadra, tá bom? Beleza? O Thaleson aí, o Thaleson está se divertindo também. É isso aí, vamos lá. Aspectos técnicos. O que são o que cada fundamento tem como chave? Tá bom? Então eu vou falar de cada fundamento, né? Cada habilidade do jogo, como que o Gold Medal Square subdivide as chaves para cada fundamento. Tá bom? Então, o passe, que olha esse cara aqui do lado direito da apresentação aqui, que plataforma, hein? Que beleza. Então, a primeira chave do passe é mãos e punhos juntos, tá? Hands and wrists together, tá bom? Então, quanto mais junto as suas mãos e punhos estiverem, melhor você vai ter o equilíbrio do resto do seu braço, tá bom? Simples e reto, tá bom? Simples e reto significa ter os dois braços lá estendidos e retos. Você não vai dobrar o cotovelo, tá bom? A bola conhece ângulos. A bola conhece ângulos. Essa é legal. A bola conhece ângulo. Então, tem muitos técnicos, principalmente os técnicos aí mais antigos, que falam que para você passar melhor a bola, você tem que estar com o corpo atrás da bola, né? E o sistema americano descobriu que se você tiver as suas mãos e punhos juntos, a plataforma simples e reta, e você angular a plataforma, mesmo que essa bola saia do eixo do seu corpo, ela conhece ângulos. Se você angular da maneira certa, ela vai chegar lá na posição 2,5 da levantadora, ou do levantador, tá bom? Então, é importante. Shuffle. É importante que você chegue mais perto possível da bola, mesmo que você tenha que usar esses ângulos que eu acabei de falar, tá bom? Então, tentar buscar a bola lá só com o braço não vai ser tão efetivo. Então, uma das chaves é shuffle,
né? Aí a linha central, lado esquerdo e lado direito, é o que eu acabei de falar. Tem algumas estatísticas que dizem que o eixo central do corpo é o melhor lugar para passar a bola, né? Outras, daí o segundo melhor é o lado esquerdo e o terceiro melhor é o lado direito, tá bom? Só que se lembrem de um detalhe, tá? Isso é um detalhe mais complexo que para vocês entenderem, tá bom? O jogo de voleibol é jogado na sua maioria, tá? Na sua maioria, do passo para o levantamento da esquerda para a direita, tá? Então, no vídeo de vocês, da esquerda para a direita, tá bom? Isso significa que o target da levantadora do levantador, sendo na posição 2,5 ali, entre a 2 e a 3, geralmente, a grande maioria dos passes vão serem feitos, a grande maioria vai ser feito da posição 6, ou da posição 5, ou entre a posição 1 e 6, ou entre a posição 6 e 5, e essa bola vai ter que viajar da esquerda para a direita. Então, essa é a grande importância e o grande segredo dos ângulos, tá bom? Mesmo que você passar a bola no eixo central do seu corpo, uma pequena angulação vai te ajudar, tá bom? Beleza? Deixa eu ver um pouquinho dos comentários. Ô, Elinho, eu tô dando um track nos comentários aqui, fica tranquilo, tá bom? A Carlinha, o da Mata e a Giovana estão numa cornetagem aqui legal, mas tá bacana. E aí, observar o sacador e as suas possíveis opções, né? A gente tem uma regra aqui que é a seguinte: face the server, angle to the target. Então, você vai ficar de frente para a sacadora ou para o sacador e você vai angular esse passe para o seu alvo, que é a posição 2,5 na maioria das vezes. Tá bom? Então, observar o sacador e as suas possíveis opções é bastante importante. Tá bom? Levantamento, né? Giovana, se eu falar alguma besteira aí, você me corrige rapidamente, hein? Por favor, porque levantamento é a praia dela, né? Ela foi levantadora em divisão 1, levantadora muito, muito boa, e ela manja tudo de levantamento. Tá bom? Então, quais são as chaves do levantamento? Então, posição das mãos, né? Importante usar o máximo de dedos possíveis, né? Mãos e cotovelos fechados. A gente não quer que os nossos atletas realizem o levantamento aqui, né? Com os cotovelos abertos, as mãos muito afastadas, tá bom? E tirar o marshmallow do unicórnio, que é uma estratégia muito legal para você ensinar criancinhas, né? Quando a gente faz os nossos camps aqui para idades menores, né? 7, 8 até 10 anos, a gente usa bastante essa estratégia do tirar o marshmallow do unicórnio, que é bem relacionado com esse outro conceito aqui de manter as mãos e cotovelos fechados, né? Então, o que isso significa? A gente fala lá para as nossas aluninhas. Imagina que você é um unicórnio e que tem um marshmallow espetado no unicórnio. Se você não mantiver os seus cotovelos e mãos fechados, né, o movimento ascendente aqui do levantamento, do toque, se abrir, você não consegue tirar o marshmallow do unicórnio, né? Então, se você mantiver, você vai conseguir tirar o marshmallow do unicórnio, né? Aí, essa piadinha muitos conhecem aqui, mas eu vou fazer mesmo assim. Se você for de Minas Gerais, substitui o marshmallow por pão de queijo, tá bom? Se você for do Rio, substitui o marshmallow por biscoito Globo, tá? Se você for de São Paulo, substitui... Pelo que eu vou substituir em São Paulo, hein? Gordão, me ajuda aí. Pela pizza, né? Um pedaço de pizza, sei lá. Mas vocês entenderam o conceito, tá bom? Aí, ler o passe, né? Ficar com as mãos altas cedo, né? Que a gente chama de hands up early, tá bom? Então, observar o passe já com a mão pré-levantada aqui, tá bom? Aí, trabalho de pernas. Toda vez que esse passe sair um pouquinho da rede, a gente gosta de treinar as nossas levantadoras no padrão direita, esquerda, direita, e saindo numa perna só, né? Para acelerar essa entrada na bola e aí acelerar o jogo lá no toque, tá bom? Acelerar o jogo através dessa entrada rápida na bola para pegar a bola um pouco mais alto, tá bom? E levantar saltando é o mesmo conceito.
Se você conseguir juntar esses dois conceitos, né? Direita, esquerda, direita, mais saltar, aí você vai ter uma grande possibilidade de ter um sucesso bem legal aí no seu levantamento. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu... Vamos aqui. Então, o ataque. O ataque... se for do Rio Grande do Sul, tirar a carne do espeto. Exatamente. Vai adaptando aí para a região. Cada região vai ter um alimento aí preferido para vocês trabalharem com os seus aluninhos, tá bom? Então, o ataque. Quais são as chaves do ataque? Então, 4 passos para a passada de ataque, né? Um de preparação, né? E o outro de timing, e aí aceleração. E a gente tem 2 conceitos em relação a essas 4 passadas, a gente gosta de falar, e a gente tenta usar maior quantidade de situações possíveis, até com as nossas centrais, tá bom? Então, que é do devagar para o rápido e do pequeno para o grande, tá bom? Então, começar devagar e acelerar, e começar pequeno e alargar as passadas, tá bom? Então, os movimentos dos braços e troncos. Arco e flecha, tá bom? Que é esse movimento do arco e flecha aqui, né? Cotovelo elevado, essa mão aqui elevada também. E aí, o movimento de torque é esse movimento de rotação de tronco que vai despejar potência nessa bola, né? A junção das duas coisas, né? Dos 4 passos, indo devagar para o rápido, do pequeno para o grande, com o arco e flecha, com o torque, vai fazer com que você ensine a sua atleta a despejar o máximo de potência na bola. Tá bom? Eu fiz um vídeo tático aí algumas semanas atrás que falava principalmente do devagar para o rápido, né? Que mostrava até a Jordan Larson fazendo esses movimentos, que é bem interessante. Tá bom? Então, ficam aí essas dicas aí, dessas chaves do ataque, tá bom? E aí, o timing é bastante importante, né? A gente divide aqui em bolas de primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e quarto passo, que é em relação essa relação da passada com o momento que a levantadora está tocando na bola, tá bom? É bem complexo, vou deixar essa explicação por um outro dia, tá bom? Vamos lá. E aí, o número de passadas situacionalmente falando vai variar de recepção para transição, né? Geralmente, recepção é um momento de uma fase do jogo um pouquinho mais organizada, que você pode controlar, que a atleta, né, pode controlar um pouquinho melhor o número de passadas, essa velocidade, o pequeno para o grande, né? E aí uma transição pode ser que o seu atleta não tenha tempo de sair da rede, ele tenha que fazer a passada com três, com 2 passos, mas é sempre importante frisar esse conceito de devagar para o rápido, do pequeno para o grande, do torque, né? O lance do torque, por exemplo, você não vê um pitcher do beisebol arremessando a bola assim, né? Ele sempre abre e faz a rotação de tronco para despejar a potência na bola. Tá bom? Então, vamos lá. O saque é uma mecânica bem similar ao ataque, né? Então, vai do devagar para o rápido, do pequeno para o grande, e a velocidade, né, nos 4 passos, e esses conceitos são bastante importantes também, tá bom? O bloqueio, a gente costuma fazer o bloqueio com um swing block aqui, né? E as chaves são posição inicial, né, com aquelas mãos ali na frente do rosto, o passo inicial em relação ao levantamento, né? Então, se for para o lado esquerdo, né, para bola na saída, você dá o passo para o lado esquerdo rápido, né? Esse primeiro passo tem que ser um passo positivo, a gente fala, tá bom? Posicionamento dos braços também, do devagar para o rápido, do pequeno para o grande, mesma coisa, né? E a gente tem uma variação de quick three, né, dos 3 passos, que é uma passada lateral, seguindo, né, geralmente quem vai bloquear a China, por exemplo, faz essa técnica de seguir, né, de ir na mesma velocidade da atacante, e o loading, que traduzindo para o português, é carregando, para você já carregar o seu movimento, já
antes do seu atacante fazer o movimento, você já está pronto para fazer essa saída para o bloqueio. Tá bom? Antes de falar dos aspectos táticos, mandem algumas perguntas aí. Deixa eu ler o que o pessoal está falando aqui, rapidinho. Roberto, vamos disponibilizar o vídeo dessa live, sim. O Maurício está falando aqui da Macris. Isso aí, a Macris tem um grande capacidade de acelerar o jogo, de sair nesse padrão direita-esquerda-direita, que é muito interessante. Tá bom? Falando dos aspectos táticos agora. Sistema defensivo. Tem um monte de conceito em relação ao sistema defensivo. Tá bom? Que é, primeiro de todos, coloque o seu melhor defensor onde a maioria das bolas vai. Eu falei isso várias vezes, hein? Se a sua melhor defensora é a líbero e a maioria das bolas está sendo atacada na posição 6, por que não colocar a sua líbero na posição 6? Exatamente, né? Faça o seu próprio mapa. Entenda onde os times da sua liga estão atacando a maioria das bolas. Né? Será que a maioria das bolas estão sendo atacadas na posição 6 mesmo? Que é uma grande tendência do voleibol em todas as idades? Um estudo feito aqui diz que a grande maioria das bolas são atacadas na posição 6. Mas pode ter que ter uma liga escolar lá que fuja essa regra. Então, estude a sua liga. Tá bom? Sistemas simples são melhores que sistemas complexos. Tá bom? Não inventa moda. Tá bom? Faz a coisinha simples lá. Quanto mais novo for seu time, mais simples tem que jogar. Tá bom? Atacantes tendem a atacar a bola na direção que o levantamento os coloca. Tá bom? Então, se essa bola estiver curta, a tendência é que essa bola seja atacada na diagonal. Tá bom? Se essa bola estiver passando para a antena, a tendência é que essa bola seja atacada na paralela. Tá bom? Então, tem algumas tendências aí que vocês podem observar enquanto vocês estiverem armando seu sistema defensivo. Arme o seu sistema defensivo em cima da habilidade dos seus atletas. Casem as redes, né? Então, você quer o seu melhor bloqueador contra o seu melhor, vamos dar um exemplo, né? Seu melhor bloqueador é o oposto, né? E o melhor atacante do time adversário é o ponteiro da rede de 2. Então, coloque ele para fazer as mesmas redes. Tá bom? Casamento de redes. Isso é só um exemplo de milhares que existem. Tá bom? Em alguns níveis, mais bloqueadores é melhor. Profissional, por exemplo. Quanto mais bloqueador, melhor, porque o poder de ataque é grande. Em outros níveis, menos bloqueador é melhor. Né? Um nível escolar, por exemplo, né? Que o poder de ataque não é tão bom. Tá bom? Um sub-12, sei lá, iniciantes. Né? Melhor jogar com 6 jogadores na defesa ali e subir bola. Melhor do que ter uma mão lá para ser usado. Né? Então, o bloqueio é um fundamento bem difícil de ser treinado, bem complexo, exige um controle motor muito grande. Né? E táticas são ditadas por tendências. Né? Você tem que estudar quais são as tendências dos seus adversários em termos de distribuição, em termos de direção de ataque, em termos de variação de jogada. Né? Quando eu falar de estatística, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso, tá bom? Então, táticas são ditadas por tendências. Sistema ofensivo deve ser construído baseado na habilidade dos seus atletas, tá bom? Então, você não vai colocar um central para jogar que só ataca a bola rápida para jogar como ponteiro da rede de 2. Apesar que a gente já fez isso e não deu muito certo. Claro, né? Não deu muito certo, porque inventamos, né? Entendeu? Então, é isso aí, não inventa. Coloque cada um onde a sua habilidade exige. Não exige, mas vai ficar sendo exige. Tá bom? Não faça taticamente o que você não pode fazer tecnicamente. Eu dou sempre esse exemplo de velocidade, né? A velocidade é uma tendência, não, uma realidade já do voleibol mundial há muitos anos,
né? Só que tem time aí que quer jogar rápido, só que a levantadora, os atacantes não conseguem, né? Principalmente em categorias de base. Então é melhor você desacelerar o jogo um pouquinho, né? Fazer bola mais altas para ter uma eficácia melhor ali nos movimentos que os seus atletas quiserem fazer, tá bom? Coloque o seu melhor atacante onde a maioria das bolas é levantado, desculpa. Num masculino, é bem interessante você ter um oposto forte, né? E aí, se tiver um oposto forte, que é seu melhor atacante, a maioria das bolas vai ser levantada lá. É uma via de duas mãos, tá bom? Monte o seu sistema ofensivo em cima dos seus melhores passadores. Então, o passe é muito importante para você armar o seu sistema ofensivo, tá bom? E eu estava lendo um artigo hoje em relação a isso mesmo e tinha bastante correlação, tá bom? Um exemplo disso é a seleção brasileira da década de 2000. Era muito boa, muito boa, sabe por quê? Porque tinha excelentes passadores. Giba, Dante, Scadinha, né? Naubert. Esses caras entregavam até se sacasse uma melancia neles, entendeu? E aí tinha um gênio na mão, né? O Ricardinho e antes o Maurício, e tinha os melhores atacantes do mundo, por isso que foi essa hegemonia. Mas começava tudo lá no passe. Tá bom? Então vamos lá. Falando um pouquinho de estatística básica. Então já estamos em 1 hora aqui, eu vou... esses conceitos aí são bem legais aí em relação à parte coletiva do jogo, né? E aí a gente pode fazer algumas correlações em relação a como que a gente aplica, como que a gente entende e como a gente aplica a estatística no voleibol. Tá bom? Então vamos lá. Por que a estatística é tão importante, né? Primeiro, você vai observar e administrar a performance da sua equipe individualmente e coletivamente, né? Então, como que você vai ver isso? Através de números, através de gráficos, através de direções, gráficos de direção de ataque e tudo mais, né? E esses números têm que ser interpretados da maneira certa para você saber saber como que o seu atleta está performando e saber como o seu time está performando, né? Quando você coleta esses números, esses gráficos de uma maneira coletiva, você vai entender como o seu time está jogando também, né? Verificar a performance da equipe adversária, né? Quando você está planejando, está montando seu plano de jogo lá, é importante você entender dessas estatísticas para você traçar algumas tendências aí, né? Eu coloquei aqui tendências, né? Individualmente, coletivamente, entender como que a principal atacante para qual a direção que ela ataca a melhor bola, em qual situação, em qual rotação, como que é a distribuição do levantador, né, em cada situação do jogo. Então, eu vou dissecar agora esses conceitos aí em um pouquinho mais profundidade, tá bom? Lembrando, galera, que vocês podem me mandar perguntas aqui pelo chat, tá? Que eu vou respondendo, beleza? Não precisa só fazer comentários aqui, não. Pode mandar dúvidas também, tá bom? Se não tiver dúvida, sinal que eu estou explicando muito bem. Eu quero ouvir algumas dúvidas, né? Vamos lá. Então, quais são números importantes em relação à estatística básica no voleibol? Você entender o side-out, né? Então, o side-out, numa maneira... primeiro explicando como que a gente calcula o side-out aqui nos Estados Unidos, que é a ação de tirar o saque do seu adversário, né? Seja ela no passe, levantamento e recepção, ou na segunda ação que você retoma a bola, ou na terceira, ou na quarta, não importa. Quando você tira o saque do seu adversário, esse número é calculado, ele entra como cálculo de side-out, tá bom? Tem alguns técnicos, alguns autores que consideram side-out só a primeira ação de passe, levantamento e ataque, que no nosso caso aqui a gente chama de first ball side-out. Lembra de alguma coisa?
Olhar no logozinho aqui, ó, em cima da cabeça do feijão aqui. Tá bom? É isso aí. Então, first ball side out, né, que para alguns técnicos é o K1, né, passe, levantamento e ataque, né, tem uma importância muito grande. Tá? Então, o número base de side out, né, o número de referência legal de side out é 60%, que a gente usa aqui. Né? Então, se a gente está virando 6 de 10 saques, a gente está em 60% e assim por diante. É uma conta matemática bem simples de ser feita. Né? E o first ball side out, que é a primeira, quando você vira a bola na primeira ação, né, no K1 mesmo, puro, a gente usa uma referência de 40%. Tá bom? Existe um estudo aqui nos Estados Unidos que diz que o first ball side out é a ação mais importante, estatisticamente falando, para se ganhar o jogo de voleibol. Então, quanto mais rápido você tira o saque do seu adversário, menos ele pontua e mais você vai ter chance de ganhar. Tá bom? Se o first ball side out do seu adversário não estiver bom, significa que você está pontuando mais no seu saque. Você, consequentemente, vai estar fazendo mais pontos que o seu adversário e você está ganhando o jogo. Então, essa é a relação matemática que explica esse conceito. Tá bom? Deixa eu achar meu mouse aqui. Beleza. O point score, né, que é o break point, né? É uma ação de pontuar no seu próprio saque, tá bom? Então, 45% é um número interessante para você ter na cabeça. Né? Se você estiver pontuando 45% das vezes quando estiver no seu saque, você vai estar numa situação boa, provavelmente, tá bom? Que é o tal do saque, bloqueio, defesa e contra-ataque, tá bom? K2, que a gente chama, tá bom? E aí, esses números, os dois, né? O side out e o breakpoint, tem uma regra dos 2%. Tá bom? A regra dos 2% diz que você tem que ter esses números, né, no seu radar ali, só que o seu número do seu time tem que estar pelo menos 2% acima do seu adversário. Então, vamos dar um exemplo. Se você estiver fazendo o seu side out a 60%, e seu adversário estiver fazendo side out a 63%, é provável que você esteja perdendo. Né? Se você estiver fazendo o seu point score, seu break point, a 45% e o seu adversário estiver a 48%, é bem provável que você não esteja num bom lugar. Então, é importante que você treine o seu time para estar 2% à frente dos adversários. Tá bom? E esses números aí, daqui a pouco eu vou falar do curso, né? Então, fiquem ligados aí, não saiam daí, hein? Vou falar do curso e a gente vai falar como que a gente vai aprofundar nesses assuntos aqui, não só da estatística, mas dos outros assuntos que eu falei também. E aí vai ter um anúncio especial já já, tá bom? Então, a porcentagem de ataque é um outro número importantíssimo para vocês saberem aí, para vocês terem como referência para os seus atacantes, tá bom? Então, qualquer fase do jogo, tá? Seja ela em fase side-out, fase de breakpoint, é importante saber a porcentagem de ataque dos seus atacantes, tá bom? Então, você pode calcular isso numa equação bem facilzinha, né? Que é o total de pontos de ataque menos os erros. E aqui a gente conta, aqui nos Estados Unidos, o cara que é bloqueado, ele conta como um erro, tá bom? Ele entra como erro na estatística. Aí dividido pelo número total de tentativas de ataque, tá bom? Então, total de pontos de ataque menos os erros dividido pelo número total de tentativas, tá bom? Aí um número básico que a gente usa aqui é 25%, né? Que é ponto 250. Acima de ponto 300, que é 30% de eficácia, é um número excelente. E a gente pode calcular isso de uma maneira individual ou coletiva, e esses números vão valer, assim, vão ter um peso tão importante. Esses números de referência são iguais para individualmente e coletivamente. Se você tem
tem algumas variações aí dessa interpretação para atacantes que são mais acionados, menos acionados, mas isso aí eu vou deixar para o curso, que já vou falar dele, tá bom? Aí os tipos de scouts, né? Os tipos de estatística que a gente faz. Tabelas, que é um cálculo de números em relação a ações do jogo mesmo, porcentagem ou números absolutos também, aí depende do fundamento que a gente está analisando. Scouts gráficos, né? Scouts de a quadra de vôlei com a disposição do time, onde cada atacante está indo, onde está indo a tendência de cada atacante em cada situação. Então, a gente tem esse tipo de scout também, tá bom? Game flow, né? O ritmo de jogo, que é um scout bem, uma tabela bem simplificada mesmo, que te dá a caracterização final do ponto, né? De quem que foi o ponto, de qual time. Aí tem uma relação gráfica que te permite visualizar tanto a sequência de pontos, é bem interessante também, tá bom? Aí o DataVolley, que é um software que é para análise de dados mesmo do voleibol, que calcula todos esses itens aí, e o VolleyMetrics, que é uma plataforma, na verdade é uma plataforma de compartilhamento de vídeos que tem filtros, né? Você pode analisar o jogo através de filtros, né? Você pode filtrar lá por passagem, por atleta, por ação do jogo, né? E ele te gera também um relatório baseado, que é feito através do DataVolley, né? O jogo é quebrado através do DataVolley, e só que eles mandam esses relatórios depois do jogo. E a gente recebe esses relatórios em relação ao nosso time e em relação aos nossos adversários também, tá bom? Aí como que a gente faz como a gente aplica essa coisa no dia a dia, né? Como a gente aplica esses conceitos todos no dia a dia? Então, no treino, a gente tem pontuação para todos os exercícios, 6 contra 6, perdão, é sempre competitivo, a gente sempre tem uma competição, sempre tem um time jogando contra o outro, né? A gente tem aquela tabela de análise de dados por fundamento que tem gente fazendo ali no computador todo santo dia, né? Tem um vídeo completo de treino que é capturado pela câmera do VolleyMetrics, que é instalada no ginásio já, e a gente tem um iPad e uma TV para feedback visual, tá bom? E tem um detalhe aí desse feedback visual, que é um dado bem moderno, né? Que eu vou falar no curso. Então, se você quiser saber do feedback, essa opinião aí, esse conceito novo do feedback visual, fica aí até o final que eu vou falar do curso, e no curso eu vou falar disso. Tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente faz as nossas estatísticas para o jogo? Tá bom? Como que a gente faz o nosso plano de jogo? Né? O plano de jogo é o que eu mais gasto tempo fazendo na minha vida, talvez. Esse último ano não tanto, porque o Covid não deixou. Mas ainda assim eu fiz bastante. Tá? Então, o plano de jogo, quais os dados que a gente usa para analisar nossos adversários, para estudar os nossos adversários, né? Então, primeiro, a gente estuda as rotações. O estudo das rotações é algo super importante para a gente, né? Determinar tendências, determinar ações ou algumas coisas em comum em cada rotação é importantíssimo para a gente. E é o nosso starting point, é o nosso ponto de partida, tá bom? Estudar muito a linha de passe do nosso adversário. Como que essa linha de passe, como que as passadoras se comportam em cada situação, né? Por rotação, por tipo de saque, por fase do jogo, né? Por algum outro fator que a gente possa analisar ali durante o vídeo, não sei. Cada detalhe pode fazer diferença, tá bom? Estudo do sistema defensivo do outro time. Como que o bloqueio desse time joga, né?
É um bloqueio que joga aberto? É um bloqueio que joga fechado com remada, que nem a gente? Né? Cada sistema de bloqueio tem uma falha. E a gente tem que estudar para ver qual que é a falha mais proeminente do outro time para a gente explorar essa falha. Certo? E aí o tipo de defesa. É uma defesa que roda muito? É uma defesa que é bem disciplinada? É uma defesa que muda em relação à fase do jogo ou do tipo de bola que é levantada? Não sei. A gente estuda todas essas variações também. Aí estudar as levantadoras. É uma levantadora ativa? Joga acelerada? Larga muito? Afina na hora H? Né? Ela distribui a bola diferente em cada rotação? Diferente em relação ao sistema do outro time que ela joga contra? No red zone lá, ela distribui para uma jogadora só. O red zone é do 20 ao 25 ou até terminar o set, né? Essa fase final de cada set. Qual é a característica principal dela em cada momento do jogo? Tá bom? Então é importante a gente estudar isso também, né? Estudar as atacantes. Quais são as principais atacantes em cada passagem? Qual é a direção de ataque que é a melhor direção de ataques dela? Em qual tipo de bola que ela gosta de atacar em determinado momento? Né? Será que no começo do jogo ela tem a mesma tendência de ataque no red zone, no final do jogo, no match point? Sei lá. A gente tenta determinar, estreitar ao máximo aí essas tendências das atacantes. Estudo do saque do adversário. Como é que esse time está sacando? É um saque sempre da mesma maneira? Tem muita variação? Né? Tem uma sacando viagem, outra sacando flutuante, outra sacando copinho? Não sei, entendeu? A gente tem que estudar essas tendências aí para ver qual é a característica principal desses saques. Estudo do técnico. Olha que interessante, eu fiz um post em relação a isso domingo, acho. Ô, Dário, fica ligado aí nas redes sociais que tem uma novidade legal vindo, hein? Obrigado pela presença, cara. Então, o estudo do técnico. O técnico começa na mesma passagem sempre? Ele muda se estiver perdendo? Ele muda se estiver ganhando? Né? Ele não muda nunca, independente do que ele está fazendo? A gente estuda o cara para ver qual é que é. Ele fala com a levantadora o tempo inteiro? Você estuda ele, né? Tem algo a mais que você pode... alguma característica interessante? Por exemplo, o nosso time que foi campeão nacional em 2010, na primeira bola do jogo, a gente começava na rotação 1 sempre. Primeira bola do jogo, a levantadora cruzava sempre. Sempre. E 90% das vezes a gente virava. O nosso side-out criando foi acima de 70%. E a gente ganhou, foi campeão nacional. E sempre, sempre, sempre a nossa levantadora cruzava na primeira bola do jogo. E ela levantava sempre para a ponteira que estava vindo na desmika. Sempre. Enfim, é uma característica interessante que era do nosso time. Tá bom? Vamos lá. Durante o jogo. O que a gente faz durante o jogo? Tá bom? Então, durante o jogo, a gente tem uma assistente com um iPad, com um programa de estatística que é bem similar à tabela de Excel que a gente faz durante o treino. Nos dá números em percentual, né, de percentual de ataque, de números em escala de passe, números de defesa, né? E aí esse programa, esse aplicativo aí da Gold Medal Square também nos dá o percentual de side-out, e aí ele subdivide lá em passagens, em first ball side-out, ele dá uma subdivisão bem legal aí desses números, tá bom? E aí o que eu faço durante o jogo? Eu tenho o meu scout gráfico, que eu faço antes do jogo, e eu faço esse mesmo scout durante o jogo e eu meio que cruzo as informações, né? Eu fico muito mais no que eu estou fazendo durante o jogo, mas eu observo as tendências que eu estudei lá antes do jogo. Tá? Então, eu acompanho as variações em cada passagem, a distribuição de jogo no first ball side out, né? Que é o mais importante ali para a gente defender, né? Criar uma situação de contra-ataque, né? Para alterar o nosso... melhorar o nosso sistema bloqueio-defesa, né?
Então, eu fico nesse track aí. Aí, qual atleta que saca na passagem para comparar com os sets anteriores, para a gente facilitar os nossos casamentos das rotações, e eu acompanho possíveis trocas para adaptar a nossa estratégia defensiva. Então, eu cuido bastante do nosso sistema defensivo, tá bom? Esses scouts que eu tô me referindo aqui, eu vou disponibilizar. Eu vou disponibilizar no curso, que eu vou falar já já. Tá bom? Fica aí, hein? Fica aí, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Como que a gente faz a análise das nossas estatísticas pós-jogo? O que a gente faz após o jogo? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui rapidinho. Rapidão. É isso aí. Tô ligado, Elinho. Pode ficar tranquilo. Como que a gente faz as nossas análise pós-jogo? Então, geralmente é uma análise rápida, tá? Dos números que são gerados no próprio jogo, né? Às vezes a gente vê esses números pelo aplicativo do Gold Medal Square, e às vezes na grande maioria das vezes, a gente vê o número que as pessoas fora lá, a NCAA obriga a gente a ter uma pessoa colhendo estatísticas, né? Que é as estatísticas de ataque, números bem parecidos com os que a gente tem lá no nosso aplicativo e no que a gente faz durante o treino. Tá bom? Então, a gente analisa rapidamente esses números e, geralmente, a gente não comenta sobre números após o jogo, só se for muito, muito necessário. Só se o nosso speech lá pós-jogo for bastante... for muito importante para a gente passar a nossa mensagem pós-jogo. Geralmente a gente vai para casa, né, acalma os ânimos, analisa esses números no dia seguinte, aí debate, né, faz um debriefing lá desses números e aí traça as estratégias para os próximos treinos e jogos. Tá bom? Então é isso, ó. A parte de conteúdo desse webinário é essa, tá bom? Então, agora eu vou falar de uma novidade, né? Que vocês já meio que devem saber o que é. Né? Então, nesses tempos aqui, desde que eu lancei essa página, e até antes de lançar essa página, né? Principalmente nesse ano de pandemia, aí, eu tenho produzido bastante conteúdo, tenho participado de lives, encontros, Zoom, encontros dos mais diversos tipos, né? Conversas individuais, né? E produzindo muito conteúdo, né? E quando eu tive a ideia, né? E quando o Capelo e o Elinho me convidaram para montar esse projeto, né? A ideia principal era promover conhecimento, né? E compartilhar esse conhecimento com todos vocês. Eu já falei que na minha vida, a minha missão principal é ajudar pessoas. E a maneira que eu acho que eu tenho o dom de fazer é compartilhando esse conhecimento que eu adquiri nesses 10 anos, principalmente aqui nos Estados Unidos. Tá bom? Então, eu tenho divulgado, tenho postado, tenho feito lives, estou fazendo esse webinário aqui, gerando conhecimento a fim de ajudar pessoas a construir um sonho, a chegar num objetivo que seja trabalhar no Brasil numa condição melhor, ir para um time profissional, vir para cá para os Estados Unidos, seja ele o que for. Eu estou disposto a gerar esse conhecimento para ajudar vocês, e o pilar do suporte também entra nesse contexto aí muito, muito, muito fortemente, né? Porque, como eu já disse lá, a missão da minha vida é ajudar pessoas. Tá bom? Então, eu tenho o prazer de anunciar para vocês que hoje, a partir de já, eu estou lançando o curso técnico de voleibol nos Estados Unidos, os pilares
para a construção de um sonho. Tá bom? Até saiu do meu... Tá bom? Então, essa é a minha novidade aqui de hoje, e eu estou muito feliz em compartilhar isso com vocês, e eu quero convidar vocês a participarem desse curso, tá bom? Então, esse é um curso completíssimo, tá bom? Tudo que eu tenho postado aqui e vai ser de uma maneira muito mais complexa, muito mais densa, muito mais completa mesmo, para oferecer as bases para vocês, de bases, ferramentas, conhecimento para te ajudar nessa construção do sonho de vir trabalhar, de ter uma experiência no maior centro de voleibol do mundo, que é os Estados Unidos. Tá bom? Eu tenho essa honra de trabalhar aqui há muitos anos, e eu acho que eu tenho essa missão de ajudar pessoas a conquistarem o mesmo sonho que eu estou vivendo, né? O que eu estou vivendo aqui é um sonho, né? E graças a Deus eu vivo esse sonho todos os dias, né? Ter a condição de trabalhar com os melhores materiais, com as melhores estruturas, viver num país que me oferece uma segurança relativamente grande, maior do que eu tinha aí no Brasil, e vocês sabem do que eu estou falando, né? Me oferecer condições para eu não passar as dificuldades que eu já passei na minha vida em relação à falta de incentivo, barreiras políticas, dores de cabeça dos mais diversos níveis, né? Eu sei porque eu já passei por isso, já vivi isso, e eu sei o que vocês passam, tá bom? E eu quero ser uma pessoa que ajuda vocês a saírem dessa situação, tá bom? Então, ó, vocês, a partir de agora, vocês podem acessar o link que está na descrição do vídeo do YouTube para acessar a página de compra do curso, tá bom? Vai lá, clica e faz a inscrição agora, tá? Vocês vão ter a honra, e eu vou ter a honra de ter vocês na primeira turma do curso de técnico de voleibol nos Estados Unidos, os pilares para a construção do sonho do meu projeto First Ball Side Out. Tá bom? Então, clica lá, faz a inscrição, e sabe o quanto que esse curso vai custar? Peraí, deixa eu ter um... esse curso vai custar R$ 197, tá bom? Que pode ser pago em até 12 vezes no cartão de crédito, tá bom? Isso são 12 parcelas de R$19,19, né? Que por mês sai menos de 65 centavos por dia. 65 centavos para ouvir o Feijão falando algumas horas, vale a pena, hein? É legal, eu recomendo. Tá bom? E se vocês quiserem outras opções de pagamento que não seja o cartão de crédito, na página de compra nesse link que está aí na descrição do vídeo, tem um link de WhatsApp que é do meu suporte, tá bom? E aí, se vocês quiserem um outro tipo de pagamento, fala direto com eles lá que a gente te ajuda, tá bom? E aí tem mais uma coisa especial para quem estiver nesse webinário right here, right now, tá bom? Quem estiver assistindo esse webinário ao vivo agora, pode ter a possibilidade de ganhar 15% de desconto na inscrição do curso pelo cupom de desconto webinário. O Elinho, coloca aí nos comentários do chat do YouTube, cupom de desconto de 15% para quem fizer a inscrição do curso Right Here, Right Now, 15% de desconto com o cupom webinário. Beleza? Aí eu te pergunto, quanto que você está disposto a investir no teu futuro? Quanto que você está disposto a investir no teu sonho aí de chegar aqui nos Estados Unidos? Menos de 65 centavos por dia? Eu acho que vale a pena, tá bom? Porque eu passei por esse processo e vocês podem ver o brilho nos meus olhos aqui. Eu não consigo mentir pelo brilho nos meus olhos. Isso não tem como eu enganar vocês, tá bom? Então, esse curso vale a pena. As pessoas que fizeram o meu curso sabem do que eu estou falando, tá bom?
qual que vai ser o conteúdo desse curso. São 4 aulas de 2 horas e meia, tá bom? Que são 4 aulas de 2 horas e meia, que eu vou falar de 6 assuntos. 6, tá? Que é a minha história, a estrutura, né, do voleibol aqui. Vou falar dos pilares para a construção de sucesso, de um programa de sucesso. Vou falar de planejamento de treino. Vou falar de aspectos técnicos. Vou falar de aspectos táticos. Vou falar de estatística. E aí tem mais 2 aulas bônus, tá? Uma das aulas bônus é com o Flávio Marinho, que é o meu mentor, que é especialista em inteligência emocional, tá bom? Esse cara aí é um gênio da inteligência emocional, tá bom? Então, ele vai dar uma aula bônus, tá bom? Tá tudo incluso nesse pacote aí que eu tô anunciando na página do curso, tá bom? Vai ser uma aula de 2 horas quase de duração, tá bom? E eu vou dar mais uma aula bônus sobre os 7 pilares da liderança, que é um material que eu mesmo criei, tá bom? As aulas vão ser 4 aulas, na verdade 6 aulas ao vivo, né? As 4 aulas do curso, mais as 2 aulas bônus, que vão ser dia 23 e 24 de janeiro, né? E dia 30 e 31 de janeiro, 2 fins de semana seguidos. E aí as aulas bônus, a aula do Flavinho vai ser dia 4 de fevereiro e a minha aula bônus sobre liderança vai ser dia 6 de fevereiro. Feijão, não posso participar ao vivo. Não tem problema. Seus problemas acabaram. Essa frase é legal, hein? O curso vai ficar gravado, e vai ficar gravado na plataforma da Hotmart, que é onde a gente vai postar o curso, tá bom? E aí vocês vão ter acesso a esse curso por 6 meses, tá bom? Esse acesso é um acesso irrestrito, que vocês vão poder acessar o curso quantas vezes vocês quiserem, assistir quantas vezes vocês quiserem nesse período de 6 meses, tá bom? E aí, vocês têm 7 dias, você tem 7 dias para de garantia incondicional. Se você comprou o curso e em até 7 dias você achar que falar, putz, não foi o que esperava, não quero, a gente devolve 100% do seu dinheiro, sem problema nenhum. Tá bom? É isso aí. Então, acho que o que eu tinha que falar em relação ao curso é isso, tá bom? Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês queiram participar do curso. Como eu disse lá, é um custo-benefício muito, muito bom, tá bom? Modéstia à parte, eu faço bons cursos, tem muitas pessoas que já participaram dos meus cursos que podem validar isso aí. Se vocês entrarem na página lá do curso, no link que está na descrição aqui do YouTube, vocês vão assistir essas pessoas dando esses depoimentos. Algumas delas estão aqui nessa live, inclusive, e é o meu compromisso com vocês fazer o melhor curso possível, tá bom? Para que vocês aprendam, para que vocês possam construir um sonho, tá bom? O meu compromisso com vocês é conhecimento, aplicabilidade e suporte, tá bom? Eu vou ajudar vocês a construir esse sonho, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês tenham gostado desse webinário. Como eu falei lá durante o webinário, esse conteúdo é um conteúdo denso, só que no curso vocês vão ter muito mais em relação a esses conteúdos e muito mais em relação aos conteúdos que eu já passei nas lives e muito mais em relação aos conteúdos que eu sempre posto no Instagram e no Facebook da First Ball Side Out, tá bom? Para quem estiver no Telegram vai ter uma ofertinha também especial e uma condição especial lá também. Então, acessa o link lá na minha bio do First Ball Side Out e entra no Telegram, porque além da oferta especial, eu posto conteúdos especiais que eu não posto em nenhum outro canal. Beleza? Dúvidas? Eu espero que vocês tenham gostado aí e eu espero que vocês tenham dúvidas agora. Né? E aí, vamos lá. De novo, hein? Para quem está nesse webinário right here, right now,
cupom de desconto webinário, que é válido até dia 15/1, que é daqui 4 minutos, tá? 4 minutos não, daqui 1h04. Meu fuso horário aqui está me complicando. Até amanhã, né? Até 1h do dia 15, tá bom? Então, mais 2h04 vocês têm direito a usar esse cupom de desconto webinário. Beleza? Quero ver as dúvidas. Vamos lá, não temos dúvidas? Elinho, me ajuda aí. Temos dúvidas? Deixa eu acessar minha página do YouTube aqui para ver se está rolando. Eita. Aê, já temos um inscrito! Que maravilha! Muito legal aqui. Quanto vale o seu sonho? É isso aí, Carlinha. Quanto vale o seu sonho? Eu vou ajudar você. E, ó, eu vou te falar que esse projeto aqui é a minha segunda filha, é o meu segundo filho, né? Eu tenho minha filha mesmo, a Liz, né? Que é a minha maior paixão da minha vida, e o First Ball Side Out é meu segundo filho, tá bom? Então, esse vai ser, eu vou entregar para vocês, vou entregar para vocês o melhor de mim, tá? Assim como eu entrego o melhor de mim em muitas das situações, na verdade, em todas as situações da minha vida, tá bom? Eu garanto isso para vocês, tá bom? É isso aí. Então, tá bom. Galera, se ninguém tiver dúvidas, eu vou encerrar a minha participação por aqui, tá bom? Vou até... A sua sobrinha linda, Carlinha... Ah, vamos ver, tem perguntas aqui, ó. Por enquanto, Geraldo perguntou... Outra forma de pagamento. Geraldo, entra em contato com o meu suporte através do WhatsApp, tá? Entra no link aqui da descrição desse vídeo, tá bom? O Elinho, se você puder mandar o link lá para o Geraldo, postar o link no chat. Geraldo, entra lá tem uma opção de WhatsApp no finalzinho da página, tá bom? E aí contacta lá o meu suporte pelo WhatsApp, que ele vai te responder em relação a outra forma de pagamento, tá bom? Obrigado, Elinho. Bom, é isso aí, galera. Então, a minha participação por hoje é essa. Muito obrigado, de verdade. Vocês foram demais. Eu amo fazer isso. Amo mesmo. De verdade. Como eu falei já algumas vezes aqui em lives, em stories, em outros canais, esse é o grande prazer da minha vida, além de ter a minha família, claro, meus amigos, e ser técnico de voleibol. Ensinar voleibol é uma grande missão da minha vida, é uma grande verdade que eu entrego, tá bom? Então, eu espero que eu possa criar despertar esse sonho em vocês, e que vocês possam vir comigo nessa jornada, tá bom? A gente teve a Jornada do Feijão, a gente teve o webinar do Feijão, agora a gente vai ter o curso técnico de voleibol nos Estados Unidos, Pilares para a Construção de um Sonho. É o sonho que eu estou vivendo, tá bom? Eu quero que vocês vivam esse sonho também, e eu vou fazer de tudo para ajudar vocês, tá bom? Então, a minha parte é essa. Eu desejo para vocês uma ótima noite, que vocês fiquem com Deus, que fiquem com saúde, que todos vocês tenham muita saúde aí nesses tempos de Covid, que ainda são tempos nebulosos da nossa humanidade, e que vocês e a família de vocês possam ficar salvos, tá bom? Edson, é curso. É um curso, sim, cara. Entra lá o link aí que o Elinho postou nos comentários, tá bom? E faz a sua inscrição já, cara. Aproveita que tem o cupom de desconto aí, o webinário, que são 15% de desconto, e manda ver,
Bom, você não vai se arrepender, eu garanto para você que vai ser excelente. Tá bom? É o meu compromisso com vocês. Obrigado, galera. Valeu mesmo. Um grande abraço a todos.